O Senhor é meu pastor, em nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Hoje, Senhor, renunciamos a todas as armas do ódio e agressão em nossos pensamentos, palavras e atos. Renunciamos aos ressentimentos e mágoas que nos levaram a atacar os outros e a nos prejudicar. Hoje, renunciamos a todas as ideias de cinismo e julgamento, a todas as palavras destrutivas e a todos os atos de vingança e violência contra nós e contra os outros. Senhor, nos limpe de todos os pensamentos e palavras de ataque, a fim de que possamos dar os passos necessários para instalar a paz em nosso coração e oferecê-la ao mundo. Não nos deixe esquecer que cada ato nosso é importante para construir a paz no mundo. Hoje, abrimos o nosso coração para enviar a energia do amor a todos os líderes mundiais e abrimos o nosso espírito para colaborar na criação de um mundo em que a agressão e a violência se transformem em solidariedade e compaixão. Hoje, abrimos nossos olhos para nos conscientizar de tudo o que podemos fazer ou dizer para promover a presença da paz. Reconhecemos que a paz começa a partir de nós e nos entregamos confiantemente em suas mãos. Dedicamos cada ideia, cada palavra e cada um dos nossos atos à criação, manutenção e propagação da paz. Senhor, faça com que a luz da paz reine em nós, que a presença da paz reine em nós. Faça com que o poder da paz irradie através de cada um de nós, que a paz envolva todo o universo e que a paz prevaleça entre todos os seres da criação. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amado Pai, estamos todos aqui reunidos em Teu nome e pedimos por todos que aqui estão presentes, por todos seus parentes e seus amigos. Nós saudamos a força divina que tudo cria. Nós saudamos a todas as linhas de Umbanda. Nós saudamos e pedimos a força a todos os orixás de Umbanda. Nós saudamos e pedimos a força à Fraternidade Branca Universal, a Miguel Arcanjo e a Melquisedeque. Nós saudamos e pedimos a força à Corrente Franciscana e ao Caboclo Tupinambá.
Nós saudamos e pedimos a força a todas as entidades de luz responsáveis por este trabalho e nos colocamos à sua disposição. Gostaríamos, Pai, de pedir neste momento pela paz no mundo, pela paz entre povos e nações, entre governantes e governados, que de alguma forma os líderes mundiais possam realizar que o caminho da paz é o único caminho que liberta todos e não prende mais ninguém. Que eles possam não ser mais algozes de seus vizinhos. Que eles possam resolver suas diferenças em paz. Pedimos pela paz no Brasil, pela paz no Rio de Janeiro, pela paz em nossos lares e em nossos corações. Pedimos também, Pai, humildemente, paz para todos os seus filhos encarnados e desencarnados que vivem neste planeta. Pedimos também, Pai, por todos os seus filhos que estão neste planeta, principalmente por aqueles que passam por necessidades e restrições. Pedimos por todas as crianças do planeta, não só pelas crianças na idade física, mas sim todos nós que habitamos esse planeta, encarnados e desencarnados, que ainda somos recém-nascidos para as verdades eternas. Pedimos, Pai, em especial, por todas as crianças que são maltratadas, abusadas, largadas na vida, que não têm um lar para morar, não têm um prato de comida para comer, não têm uma família para amarem e serem amadas, que vivem ao relento, muitas vezes passando frio. Que o amor de seu coração possa tocar as pessoas de boa vontade, para que de alguma forma elas possam ajudar esses irmãos mais necessitados. Pedimos por todas as crianças da creche Santa Clara e por todos que ajudam a creche Santa Clara e os programas sociais da CFA. E pedimos por todos aqueles cujos nomes foram colocados na caixa de solicitação. Que assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, predição da morte. Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 32. E partindo daí, passou através da Galileia, e não queria que ninguém o soubesse. Pois ensinou a seus discípulos e disse: O Filho do Homem é entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, e tendo morrido, ao terceiro dia ele se levantará. Eles não compreenderam essa palavra, mas receavam interrogá-lo. Novamente insiste a individualidade, Jesus, ensinando a personagem o que ela tem que fazer para poder sublimar-se. Mas a personagem faz-se de desentendida. Entrevê a coisa, mas não a percebe plenamente. E tem medo de entrar mais fundo, receia compreender totalmente o assunto, assumindo com essa compreensão a responsabilidade de agir, obrigando-se a obedecer à voz interna que a quer chamar à realidade. De outro lado, jamais o Cristo revela com clareza meridiana o que está para ocorrer. As indicações são veladas, para que a personagem não se assuste demasiadamente, fugindo à iniciação dolorosa. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão
mas ele se levantará ao terceiro dia. A revelação é espantosa e atemoriza, pois não podem fixar-se no final, despertamento, após permanecer 3 dias no coração da terra. O que apavora a personagem é a dor, o sofrimento físico e, sobretudo, a morte. O espectro terrível, com poderes discricionários e irresistíveis para aniquilar o ser atual, para destruir a personagem transitória, para reduzir a zero o filho único tão querido, o nome que tanto prezamos. Às mãos dos homens e das feras devoradoras, somos todos lançados quando mergulhamos na carne, no antissistema, enterrados no polo negativo, à mercê da ignorância e da maldade. E sem limites, ávidas de sangue e destruição, de saque e de gozos sádicos, de martírios morais e até de torturas físicas. E quanto mais elevado o espírito, mais se enfurece a massa, desgovernada contra aquele que lhe é superior, certa de que conquistará a paz e a liberdade, e de se lançar nos vícios sem ter quem lhe aponte e condene os erros, sem ninguém que a convoque à melhoria. Cortado o modelo diante dos olhos, mais fácil é cada um forjar seu próprio modelo, plasmando segundo seus desejos incontidos de prazeres e felicidade passageira material. Até agora tem caminhado assim a humanidade, sacrificando todos os que a querem elevar e melhorar, e endeusando todos os que a elogiam e enaltecem os caprichos e favorecem os espasmos emocionais. Grandes são os que excitam as suas emoções nos jogos violentos, nas lutas físicas, na música sensual, nas cenas brutais. São os mais ricos e festejados, os que impõem o seu preço às multidões. Reino supremo do antissistema em toda a sua pujança, em cujas mãos são entregues os filhos dos homens, que serão perseguidos e assassinados, ainda que mesmo moralmente, mas que ao terceiro dia despertarão do tumulto atordoante para reconquistar a paz interna, carregando a palma do um passo a mais na árdua e longa estrada da evolução sem fim. Esse episódio do Evangelho de hoje, né, nos mostra esse fato que Jesus estava caminhando pela Galileia, sozinho com seus discípulos, não tinha uma multidão em volta dele, e nesse momento ele declara que ele seria entregue aos homens da época, né? E que ele seria assassinado, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. A intenção de Jesus, principalmente para aqueles que eram mais próximos dele e que o amavam, era que essas pessoas não tivessem um choque muito forte quando o que tivesse que acontecer com ele iria acontecer, né? Ele já estava preparando as pessoas. Ele já sabia o que iria acontecer com ele. Mas em momento algum, ele desistiu do caminho dele para salvar a humanidade. Então ele coloca essa notícia, né, pesada sobre o ombro dos seus apóstolos e das pessoas. A mãe dele também sabia, não entendia também muito bem, mas ela também sabia do que ia acontecer com ele. Os mais próximos, né? Os mais próximos sabiam disso. Mas o Pastorino faz uma abordagem desse assunto na forma de que toda pessoa que busca a luz, ela começa a ser rejeitada pelas trevas, porque as trevas não querem luz. Porque a luz, ela
preconiza uma organização, né? E as trevas são um caos desordenado. Então, quem vibra nesse padrão bem baixo não quer trilhar o seu caminho de evolução. São seres que sentem prazer da forma que vivem, sentem muito apego às questões materiais, não só questões materiais fisicamente falando, mas principalmente aos prazeres e aos gozos que as suas sensações podem provocar, as suas emoções também podem provocar. Então, muitos de nós nos apegamos a essas características, que são características personalísticas, e nós não queremos evoluir. E aí, se aparece alguém que nos incomoda em relação a isso, o que a gente faz? A gente expulsa essa pessoa, porque a gente não quer ouvir o que ela tem para dizer para a gente, né? Por mais que essa pessoa possa estar querendo nos despertar para o nosso caminhar, né? Para que a gente possa enxergar um pouco mais de luz, nós não aceitamos isso, porque a gente está muito apegado exatamente a essas questões personalísticas, essas questões dos prazeres imediatos, né? Essas questões do poder que temos no mundo material, né? E aí a gente acaba valorizando muito mais aqueles que enaltecem essas características do que aqueles que tentam avisar que essas características são passageiras. E aí o que acontece? A gente entra num ciclo vicioso que a gente só sai no dia que a gente quiser, né? É o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu o nosso livre-arbítrio para que a gente possa aprender com os nossos atos e com os nossos pensamentos. Essa é a finalidade, que a gente aprenda. Mas muitos de nós não estamos querendo aprender nada. Nós estamos querendo viver o imediatismo. Os prazeres que esse imediatismo nos dá, mesmo que, e aí é uma coisa muito perigosa, mesmo que a gente tenha que ferir o próximo, mesmo que às vezes a gente pode até estar ferindo moralmente a pessoa, né? Por a gente não aceitar a forma que as pessoas são. E às vezes estamos até ferindo fisicamente as pessoas. Tem muitos casos, né, aparecendo hoje em dia. Então, esse evangelho de hoje nos traz esse despertar da gente, né? O que a gente sempre diz aqui, ninguém é obrigado. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Deus, o nosso Pai, sempre nos dará a misericórdia do reencarne. É através do reencarne que nós vamos ter a oportunidade de usarmos o nosso livre-arbítrio para buscar o caminho que queremos. Esse caminho depende de nós. A gente pode estar caminhando para a luz ou pode estar caminhando para as trevas. Isso depende de nós, do caminho que a gente quer seguir, da opção que fazemos por aquilo que queremos. Jesus deixou bem claro qual é o caminho, né? Sem dúvida, não existe dúvida nenhuma no que Jesus falou e no caminho que leva para a iluminação, né? Vamos lembrar, é simples. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como Jesus nos amou. É muito simples.
de entender. Agora a gente tem que praticar. E aí é que começa a dificuldade, né? Porque amar ao próximo significa entender que aquele próximo é tão valoroso quanto nós. Ele também é um filho de Deus. E muitos de nós não aceitamos isso. O nosso egoísmo não permite que a gente aceite o próximo da forma que ele é. E aí, a gente baixa o nosso padrão vibracional. A gente começa a odiar as pessoas que não se comportam como a gente, que não pensam como a gente, que não agem como a gente. E aí a gente vai baixando o nosso padrão vibracional. E com certeza, ao baixar nosso padrão vibracional, a gente está caminhando para dentro das trevas. E a gente está começando o quê? A se afastar e até a afastar aqueles que têm um padrão vibracional melhor que o nosso, mais alto que o nosso. Porque a gente passa a não aceitá-los. Façam uma experiência. Peguem um assunto, não precisa ser um assunto espiritual, não. Peguem um assunto, por exemplo, como a galáxia Via Láctea, que é a galáxia onde moramos, foi formada. E converse com as pessoas que você conhece. Rapidamente vocês vão começar a notar que vocês começarão a ser rejeitados por algumas pessoas. Porque aquilo não interessa a elas. Entendeu? E aí as pessoas vão começar até a estranhar vocês. E vocês não vão estar falando nem de assuntos espiritualistas. Vão estar falando de um assunto metafísico, mas um assunto material. Como a galáxia foi criada. Né? Hoje em dia é fácil obter esse tipo de informação. Não é difícil. Não precisa caçar em livros. Tem muitos vídeos hoje em dia que falam sobre isso. Experimentem isso. Experimentem falar de algo que seja elucidativo. Experimentem falar de algo que traga luz. Mesmo que seja uma luz intelectual. Não vamos dizer nem de uma luz espiritual, amorosa. Isso é mais difícil ainda, né? Você tentar falar de amor ao próximo com algumas pessoas é complicado, né? Muitas vezes, né? Quantos de nós já não passou pela nossa cabeça ao ver alguém auxiliar uma outra pessoa que está mais necessitada, né? Quantas vezes pode ter passado em nossas cabeças, mas ele está ali porque é vagabundo. Essas pessoas não merecem ajuda nenhuma. E às vezes a gente até verbaliza, né? Às vezes a gente até verbaliza esse tipo de coisa. Porque é característica nossa. Somos egoístas. A gente não quer ajudar o próximo. Só que tem um pequeno detalhe. Enquanto a humanidade toda não evoluir, caminharemos juntos na busca da evolução. Significa que nós dependemos da evolução dos outros. Nós não caminhamos sozinhos. E aquele que acha que pode evoluir espiritualmente sozinho está iludido. Porque quando a gente liberar o nosso corpo de carne, nosso corpo físico, e continuarmos a nossa caminhada, tudo aquilo que a gente julga que é muito importante para a gente, sob esse ponto de vista egoísta, vai desmoronar. E aí sobra a realidade. O que a gente construiu. Então, se a gente não conseguiu construir amizades, boas amizades, se a gente não conseguiu construir um conhecimento intelectual, iluminado, um conhecimento emocional, né? Fala-se muito sobre conhecimento emocional que traz um equilíbrio emocional. Se a gente não construiu nada disso, o que acontece? É aquela velha imagem, né, que a gente se encontra de mãos vazias.
Fizemos muitas coisas, mas não construímos nada. Não temos nenhum tesouro, porque o tesouro, o nosso verdadeiro tesouro, como já disse Jesus, ele vive dentro do nosso coração. Esse ninguém tira, ninguém pode roubar, esse não estraga. E esse é o que teremos para toda a nossa imortalidade. É bom a gente despertar para isso também. Essa vida de, em média, 80 anos, né, encarnado que a gente tem, isso é uma pequena fase. É como você ir para um colégio e estudar durante um ano, né? Então esse colégio da vida, no qual todos nós estamos encarnados, estamos aqui para aprender durante um período de tempo. Porque se levarmos em consideração que são 80 anos, ou 100, perto da imortalidade. É pouco tempo, né? Quase ínfimo. Mas é importante, porque é a oportunidade que a gente tem de despertar e de evoluir. Então fica esse evangelho dessa noite para que a gente possa refletir sobre isso. Qual é o caminho que nós queremos? Nós queremos nos aproximar da luz ou não? A opção é de cada um de nós. E nosso Pai sempre nos dará uma nova oportunidade para que a gente possa aprender. E aí a gente vai ter que escolher se a gente vai querer aprender pelo amor ou pela dor. Na maioria das vezes, nós acabamos aprendendo pela dor. Isso quando aprendemos. Então, vamos refletir sobre esse evangelho. Vamos pedir agora forças para o paz. Senhor, dai-nos força para o paz. Que através de nossas mãos possam fluir essas energias trazidas pelos guias espirituais para o trabalho de hoje. Essas energias que podem limpar o nosso campo astral, essas energias que podem nos equilibrar, essas energias que podem afastar as más energias e essas energias que podem até nos curar, dependendo, lógico, da nossa opção, do nosso comportamento. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja.